Cada dia. Apresentação: Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. São 11 horas e mais 48. 11 horas e 48 minutinhos agora. Está entrando no ar aqui na sua educadora o Colóquio, porque Colóquio só tem aqui na educadora. Colóquio, que é um programa de debates, né? Debates de ideias, que de vez em quando descamba para o bate-ideias, né? Mais do que debate, bate ideias. Mas hoje não tem perigo, hoje nós não vamos correr esse risco, porque os debates hoje aqui serão entre mim, este que vos fala, que sou eu mesmo, e Nani Camargo. Bom dia, Nani, como vai? Tudo bem? Bom dia, Ivan. Tudo bem com você? Nani Camargo, da nossa equipe de jornalismo aqui da Educadora. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Braba, hein, Ivan? Hein? Segundona braba, hein? Segundona brava. Você sabe que eu descansei o final de semana. Eu fui no show da rádio, né? Foi almoçar na casa da mamãe? Fui, obviamente, claro, e tal. claro. Mas foi um final de semana super tranquilo. E você acredita que eu acordei cansada? Será que é veieira isso? Não, segunda-feira é assim mesmo. Segunda-feira é segunda-feira, minha filha. É. Segunda-feira não é É o sexta-feira. psicológico. Segunda-feira é segunda-feira, né? Segunda-feira é brava mesmo. Fazer o quê, né? Você pensa, né? Tem a semana inteira pra levar ai, ainda. meu Deus do céu. Conta pra pagar. Não fala nisso. Não fala essas coisas, Nani Camargo. E teve um milionário, uma pessoinha ganhou. Então, mas não sabemos. Não sabemos se é uma aposta. Uma aposta, muito bem. Uma aposta. Desculpe, pode ser que seja pode uma ser que seja aposta um bolão. bolão, é Pode ser verdade. que seja um bolão. Mas foi uma aposta e, Ivan, online, né? Você viu? E isso tem gerado comentários em grupos de amigos. Sim. Ah, eu tava falando aqui na voz... Marmelada. Eu tava falando acha, aqui... Ivan? O que eu acho? Eu tava falando na Voz do Povo agora sobre isso. O brasileiro, o típico, né? O brasileiro típico, né? Isso não tô falando de todo brasileiro. Tô falando do brasileiro típico. Eu vi muito disso nas redes sociais e estava comentando aqui no Voz do Povo exatamente sobre isso. Então, nas redes sociais é assim. Tá tudo ruim e nada presta, certo? E aí, Pior, melhora. Um cara só ganhou na Mega Sena, aposta de 3,50 é marmelada. Aí você pergunta pro cara assim, e o jogo, as loterias da Caixa Econômica Federal, tudo fraudada, tudo corrupção, tá? E o jogo do bicho, você pergunta pro cara, e o jogo do... Não, o jogo do bicho é sério. É sério. Esse é o brasileiro, o que nós vamos fazer? Pois é. O jogo do bicho é sério, mas as loterias da Caixa Econômica Federal, tudo fraudada, viu, gente? Não, eu não tenho muita hipocrisia. Tem né? hora que eu não aguento o brasileiro, você sabia? Tem hora que eu falava, brasileiro, vá. Você sabe que eu fiz um bolão, né? Porque eu não jogo na loteria. Não tenho energia, não tenho tempo pra... Queria ganhar sem jogar. Iva, brincadeirinha à parte. Mas eu fiz um bolão aqui com o pessoal da rádio. A gente fez um bolão meio que rápido, sabe? Na sexta-feira... Quem estava aqui à tarde, a gente juntou um dinheirinho, mas não deu nem uma quadra, Ivan. A quadra já dava cerca de R$600, mais ou menos. Falei, pô, já dava para fazer um churrascão. E o Júlio da Limeira da Sorte estava me informando que quase, por muito pouco, que não sai aqui para Limeira. Porque ele teve, lá na Loteria Limeira da Sorte, 2 apostadores que fizeram a quina. Aqui de Limeira? Aqui de Limeira. 30 paus? Lá na Loteria Limeira da Sorte, 2 apostadores fizeram a quina. Faltou um numerinho para os caras ficarem milionários. Ganharam R$30 mil cada um com a quina. Nossa, R$30 mil já tava bom também, né, Ivan? Para mim quebrava um galhão. Poxa, para mim também. Quebrava um galhão. Mas que eu ia ficar injuriado da vida, eu ia. Eu ia. Eu ia ficar injuriado da vida. Porque a gente nunca se conforma, né? Por um número só, meu Deus do céu. Você ganha 30 mil, você fala, pô, mas por que eu não ganhei os 280? Aí eu pergunto para você, Nani. Sobre essa coisa do brasileiro, né? Que eu tô falando aqui. O brasileiro acha que as loterias da Caixa Econômica Federal são todas fraudadas. Mas e o jogo do bicho? O jogo do bicho, o jogo do bicho. O jogo do bicho é sério, é de uma seriedade impressionante, né? Aí eu pergunto pra você,
Teve azar ou teve sorte? Tiveram, né? Esses dois aí que fizeram aqui na Loteria Limeira da Sorte. Tiveram azar ou tiveram sorte? Qual o seu ponto de vista? Porque são duas visões que você pode ter aí, né? Pô, o cara teve azar, eu poderia ter ficado milionário. Ué, mas ele levou 30 mil. Ivan, ele teve sorte. Poxa, Pô, né? 30 mil, você não falou Ivan, agora há pouco que 30 mil, se você tivesse 30 mil agora... Poxa, olha, eu digo que, não digo que todos os meus problemas, mas boa parte, entendeu? Dava um empurrão, não dava? Nossa, 30 pegava no mil, tranco, não pegava? Exatamente, a não ser Pegava que no você esteja tranco. muito enrolado, com muitas contas a pagar, mas se for aquela coisa assim, só o cheque especial, né, Ivan, uma continha atrasada, dá pra você pagar, ainda sobra e dá uma investida. Dá pra você trocar de carro com 30 mil. Dá. Dá pra você fazer, de repente, aquela obra no quintal, se não for algo assim. Aquele puxadinho. O puxadinho, dá pra você fazer. Ah, se você tá tudo em dia e quer viajar, poxa, 30 paus dá pra você viajar. Ou se tiver endividado até o pescoço, dá pra dar uma tranquilizada nas dívidas, né? Não. Então, aí que eu pergunto, teve sorte ou teve azar? Ele teve sorte. Aí você vê como, depende do ponto de vista, O né? ganhador teve sorte, com certeza. Eu acho que a gente tem Depende que do ponto de vista. a gente tem que ver sempre pelo lado positivo. Ele pode pensar que ele teve azar. Ele não. pode pensar que ele teve... Não, ele pode pensar, puxa vida. Por um número, eu não fiquei milionário, por um número, meu Deus do céu, que azar que eu tive. Aí o outro, que não ganhou nada, só pagou a aposta lá, fala assim, rapaz, se eu tivesse a sorte que você teve. Pois é. Eu acho que a gente tem sempre que ver as coisas pelo lado positivo, né, Ivan? Sim. Não é? Sim. 30 mil reais não cai do céu, então olha como é difícil você conseguir uma grana dessa. Olha, e veja bem, quem acertou só a quadra, acho que deu 630, pelo que eu vi, alguma coisa assim. Por aí. Ué, também não ajuda? Ajuda? Ué, 630 já dá pra você pagar algumas contas em atraso também. Então, quer dizer... Se eu ganho 630 reais na loteria, sabe o que eu faço? Jogo tudo de novo. Você ia apostar... eu sou jogador. Não, eu ia... Dinheiro do jogo vai pro jogo. Eu ia aproveitar, assim, pra dar uma amenizada na conta. Talvez eu jogasse, né? Pegasse uma parte ali, uns 150 pra jogar. Eu sou jogador. Dinheiro do jogo, volta pro jogo. Não é, Ivan? Mas que o ganhador ou os ganhadores do prêmio milionário, né, Ivan? Não sabemos se foi um bolão ou se foi um jogo único de alguém. Que a pessoa tenha a cabeça, saiba usar com responsabilidade, né? É uma grana muito grande, dá para passar gerações e gerações. Se o cara não for... Aquilo que a gente estava conversando na sexta-feira, né? O meu amigo, não precisa ir trabalhar, né? Chegar na segunda-feira, comprar uma Porsche, né? E ficar desfilando na cidade que você mora. Porque saiu para uma cidade pequena, né, Ivan? Pelo que eu vi. Não sei. Eu vi o nome da cidade aí, enfim. Não sei de onde foi feito. Não sei, até agora eu não tinha essa informação. Então... A Caixa não sabia ainda informar. Eu li em algum local que foi no estado de São Paulo. Só se definiu agora isso, se a Caixa conseguiu apurar, que até então não sabia de onde era. E é isso, né? Que a pessoa saiba usar esse dinheiro com responsabilidade. É muito dinheiro, é algo assim que... As pessoas não estão muito acostumadas, né, Ivan? São poucos brasileiros que têm contas poupudas, né? Não é o nosso caso. Então, já que não ganhamos, que a pessoa que ganhou faça de grande valia. É sorte ou azar? E aí, é sorte. E aí os pontos de vista divergem. Do ponto de vista das duas pessoas que lá na Loteria Limeira da Sorte fizeram a quina, do ponto de vista dela, elas podem pensar assim, puxa vida, eu tive um baita de um azar, eu poderia ter ficado milionário. É um ponto de vista válido, não é? Sim. E do ponto de vista de quem não ganhou nada, olha pro cara que acertou a quina e fala assim, putz, a vida, que sorte que você teve, né? Exato, não é exatamente. Isso? Então, dependendo do ponto de vista, o camarada pode achar que teve sorte, pode achar que teve azar, né? E do ponto de vista de quem ganhou 200 reais, quando a gente fala assim, vou jogar na Mega Sena porque vai pagar um prêmio de 290 milhões de reais. Nossa, se eu ganhar 290 milhões de reais, eu tô milionário, nunca mais vou trabalhar na minha vida, nem meus filhos, nem meus netos, nem meus tataranetos, né? Vou ganhar... Mas vai ser só alegria, porque eu vou comprar uma Porsche, como você falou, vou comprar uma mansão, eu vou viver uma vida de festas, só de coisa boa, né? Não vai ter sofrimento na minha vida mais. Lê do engano. Lê do engano.
lê do engano. Você já imaginou a dor de cabeça de administrar Meu Deus. 290 E o medo? milhões de E o reais? medo, Ivan? Sabe por quê? Porque tem um levantamento da Caixa Econômica Federal que foi divulgado agora recentemente, não faz muito tempo. Nesse levantamento, a Caixa Econômica Federal revelou um negócio muito interessante. 70%, a imensa maioria dos ganhadores de prêmios milionários da Mega Sena voltaram a ficar pobre. Quer dizer, virou uma maldição esse dinheiro, né? Meio que... Você já ouviu aquele ditado, né? Dinheiro não aceita desaforo. É verdade. Se você não souber administrar um dinheiro do jeito que ele tem que ser administrado, esse dinheiro aí, ele vai virar fumaça. Vai. Ô, Ivan, e remetendo para Limeira, não foi um prêmio desta monta, né? Deste tamanho, mas enfim, Limeira não tem um histórico positivo, né? Aquele prêmio da Mega Sena, já um tanto antigo, que foi feito por meio de um bolão Que num bar, né? Deu uma confusão. Deu uma dos confusão, diabos. terminou em morte, terminou em assassinato, né, Ivan? Então... Mas o assassinato acho que não estava ligado ao prêmio em si, né? Pode ser que não, mas Não. assim, mas um Rapaz, dos ganhadores acabou perdendo a vida, perdendo a vida. Foi até uma investigação da polícia se teve a ver com o prêmio ou não. Acho que diretamente não. Mas deu um rolo anterior ao assassinato, porque alguém que estava no bar falou, paga pra mim, não era essa história? Não, tinha 2 ou 3 Não ali era? que costumavam apostar, passar por lá e falavam assim, põe meu nome. Põe né? meu nome, Mas não isso. pagava, pagava Não pagava, depois. pagava sempre Acertava depois. a conta depois. Dessa vez Só que daí, eles como ganharam, nunca ganhava, então tudo aconteceu a mesma coisa. Só que aí os caras falaram, vocês não pagaram, vocês estão fora. bem. Exato. E aí os caras falaram, como estamos fora? A gente sempre esteve junto. Sempre teve junto, exatamente. Então, já começou assim, E a meio justiça, que... parece que essa coisa foi decidida na justiça. Foi, né? aí foi pra A justiça justiça. falou, não, paga pra eles sim, divide pra eles, pô. Sim, Se eles sim. sempre participavam. Então, para você ver, né? Tudo que envolve muito dinheiro, aí você vê realmente quem são seus amigos, né, pois é, Ivan? pois é. As pessoas que realmente te querem bem. Então, Não, claro, todo mundo quer dinheiro no bolso, mas, gente, É uma calma. alegria, é uma felicidade por um lado, mas por outro lado é uma grande dor de cabeça. Por exemplo, se você tivesse ganhado esse dinheiro todo, a partir de hoje Como é que eu estaria aqui no colóquio com você? Não, primeiro que você não estaria aqui conosco, né? Nós teríamos que lamentar a sua ausência, você não estaria mais aqui conosco, você teria que dar uma desaparecida. Você não ia ficar aí marcando na esquina, né? Exato. Certo? Com 290 milhões na conta bancária, você não ia ficar marcando aí Com certeza não. na esquina da Praça Toledo Barros, né? E outra, você já como sentar lá, arrumar uma salinha dentro da Caixa Econômica Federal e começar a estudar mercado financeiro. Aplicação em como é que chama nessas... caderneta de poupança? Caderneta de poupança, Esses investimentos. nem pensar. Porque a poupança rende muito pouco, né, Ivan? No mínimo, você ia começar a estudar como montar uma carteira de ações. Sim, sim. Carteira de ações. Você já ia começar Se você não é do meio... uma parte do dinheiro, você já tem que pensar nisso. Eu tenho que montar uma bela de uma carteira de ações. Você já ia ter que contratar um especialista nessa área financeira para ser o seu consultor, né, Ivan? Porque Exatamente. é difícil. Montar uma carteira de ações. Né? É algo muito técnico. Eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Esquece Ivan. caderneta de poupança. Imóveis é um Investimento é um conservador, investimento né? muito conservador demais. Esses investimentos de mercado financeiro exigem risco. Exigem risco. Então, você começa a ter dor de cabeça. É verdade. Você começa a ter dor de cabeça. Porque senão você vai entrar naquela estatística da Caixa Econômica Federal. Passa 2 anos, você já não tem mais nada. Dali né? a pouco você... Cadê o dinheiro? Sumiu. É complicado. Bom, mas hoje, 12:01 agora, mas hoje, Nani, é claro que esse assunto está aí, né, na boca de todo mundo, mas hoje também nós temos a Câmara Municipal com sessão lá e você vai acompanhar, né, e nós poderemos acompanhar aqui pela Educadora, será transmitida mais uma vez, né, como acontece às segundas-feiras, a transmissão da sessão da Câmara Municipal pela Educadora. E aí eu lhe pergunto, como é que vai ficar essa situação das... Rapaz do céu. Das CPIs? Chose de loc, né, diria o francês, né? Chose de loc. 2 CPIs do transporte coletivo na Câmara Municipal de Limeira. Como é que eles vão resolver esse imbróglio? Pois é, Ivan. Já se sabe como é que eles vão resolver esse imbróglio? Olha só, já antecipando, no Educadora Meio-Dia, daqui a pouquinho, a gente vai entrevistar todas as partes envolvidas. Lemão da Jeová Rafá, representando a instituição Câmara,
né? Vamos entrevistar o Marcelo Rossi, vereador Marcelo Rossi, que é o autor da primeira CPI, que agora foi determinada pela Justiça. E olha, Ivan, que interessante, estamos tentando, mas não obtivemos êxito ainda. O Wagner Barbosa, vereador Wagner Barbosa, porque ele nunca falou sobre essa celeuma das assinaturas. Tudo isso foi causado, né? Este processo judicial foi causado justamente porque o Wagner Barbosa assinou a CPI do Marcelo Rossi, desassinou, alegando que usou o sistema digital errado, e acabou assinando a CPI da base governista. Então, a Renata Reis está lá na redação, tentando marcar uma entrevista com Wagner Barbosa, porque tudo isso foi causado por ele, né? Sendo errôneo ou não, se ele se equivocou ou não, deu um enter, sabe, Ivan, no sistema e acabou assinando. Na verdade, foi uma assessora dele. O gabinete dele passou essa informação à época. Não foi o vereador, foi uma assessora que tinha a assinatura digital do vereador, que já abre outra discussão, né? Pois é, mas aí... Não é que vereador deixa alguém assinar por você. Mas aí o interessante disso é que a coisa foi parar na justiça e depois os políticos reclamam que está havendo no país a judicialização da política. Depois os políticos reclamam disso. Mas toda essa confusão foi criada pelo mau exercício da política, da atividade política. O mau exercício da atividade política fez com que o vereador buscasse a justiça e o juiz fez o quê? O juiz foi fazer aquilo que a mesa diretora da Câmara deveria ter feito. Muito bem, é isso. Ler o regimento. E lá no regimento o juiz viu o quê? Opa, aqui está dizendo que a partir do momento que o vereador votou, ele não pode voltar atrás da sua votação sob qualquer justificativa. Está lá no regimento interno isso. Votou, está votado. Minha assessoria que votou, eu equívoco, foi a minha assessora que votou. Não interessa. No regimento é claro isso. O Ivan, e olha só... E foi isso que o juiz falou. Falou, irmão... Não dá para desassinar. Mas então... Aí... É o mau exercício da política, ou seja, a mesa diretora não observou, a mesa diretora da Câmara Municipal não seguiu o que diz o regimento interno da Câmara Municipal. Pois é. É o mau exercício da política. Agora, Ivan, o regimento, ele é um documento antigo. Não sei dizer agora a data, posso até procurar, né? Está em vigor? Está em vigor. Só que quando esse regimento foi concebido, feito, não existia sistema digital. Então, nunca acontecia essa coisa de desassinar, porque, gente, vamos lá. O vereador pega um papel, né? Vou usar sua pastinha aqui. Aí você pega a sua caneta e... Então, o cara não tem como alegar, assinei errado, porque era de próprio punho. Então, nunca tinha acontecido esse problema na Câmara. Começou a acontecer depois que implantaram um sistema digital, onde você pode... foi uma medida de economia, visando os novos tempos, as novas tecnologias, para não ficar gastando tanto papel. Então, hoje, tudo que o vereador protocola, moção, requerimento, CPI, projeto, fica no sistema. Se algum colega, algum vereador se interessa, ele pode assinar. E aí, segundo o Wagner Barbosa, foi um equívoco. A assessora dele apertou um botão lá e assinou. O senhor equivocou? Equivocado. Então segura o tranco. Não, de acordo com o regimento... Ele não pode voltar atrás. Votou equivocado está votado. Mas, Ivan, só que no caso principal do Wagner foi mais grave, porque a dele foi a 7ª assinatura. Porque para instaurar uma CPI, precisavam de 7 assinaturas, automaticamente ela estava criada. Então, foi por isso que gerou essa polêmica. Porque se tivesse sido a 5ª, a 4ª assinatura, talvez, né... Foi a assinatura que faltava. Para que a comissão se estabelecesse. Então, se o Wagner Barbosa se confundiu, ele deu um azar danado, porque ele foi se confundir bem na assinatura que criou a CPI, que foi o que o juiz determinou. Mas na alegação dele, nem foi ele que se equivocou, foi a assessora. A assessora. E deve ter sido mesmo, Ivan. Não, tá bom. Né? A assessora... Mas responde por ele. A assessora tem essa liberdade, não é isso? Tem essa atribuição de votar pelo vereador, não tem? Sim. Amando, evidentemente, do vereador, não é? Ela não vai votar por conta dela. Não, com certeza. Ela vai votar amando do vereador, não é isso? Com certeza. O vereador deve saber o que ela está fazendo. É o vereador que diz para ela, você vá lá e vote de tal maneira, não é isso? Exato. Não é assim que tem que ser. Ela não pode votar por conta dela, por decisão dela, porque, afinal de contas, ela não foi eleita. Quem foi eleito foi o vereador. Pronto, acabou. O detentor do mandato é o vereador. E pronto, acabou. Não é isso? A minha assessora. Não interessa.
O voto é do vereador, não é da assessora. Com certeza. O voto é do vereador. E se ela tem a senha, porque, Ivan, o chamado token, né? Que é aquele dispositivo que a gente usa também para fazer transações bancárias e tal, ele é único, ele é pessoal. Então, quer dizer, se o vereador dá a senha para sua assessora, porque confia nela e delega o trabalho. Pronto, então, não tem o que falar. Então, em resumo, o voto, não adianta chegar lá e falar, foi a minha... Como já falaram, né, na Câmara em outras situações, né? Foi a minha assessora, foi o meu assessor, a minha assessoria. O vereador... Não exime de nada, O né? mandato é seu. É seu. Você foi eleito. Seu assessor não foi eleito. Que o eleito foi você. Então, o responsável é você. Seja quem tem apertado o botão, não importa. Você levou o teu filho para apertar o botão lá na sessão, tudo bem. Seu filho vai lá e brinca com o botãozinho lá, aperta o botãozinho. O voto é seu, não é do seu filho. Ô, Ivan, e olha só que interessante. Já visualizando esta situação desconfortável, que não pegou só o Wagner Barbosa, não. Pegou o José Roberto Bernardo, que chegou a assinar errado. O Roberto também foi outro que falou. Minha assessora, né? Como assim? Foi. O Darcy Reis também foi pego nessa situação, só que no caso do Darcy, foi na CPI da BRK, em outra CPI, também alegou que a assessora assinou errado. Aí, visando essa situação, a vereadora Érica Tanque, que é a líder do prefeito na Câmara, ela apresentou um projeto de resolução dizendo o seguinte, Ivan, em casos específicos e requerimentos de CPIs, né, de comissões parlamentares de inquérito, este requerimento deverá ser protocolado em documento em papel com assinaturas manuscritas. Então, Isso consta do regimento? Não, ela apresentou agora recentemente a Érica Tanque. Para mudar o... Porque começou, enfim, dar tanto problema de assinatura errada. Então, porque quando é um projeto, Ivan, é uma moção... Não, para um pouquinho. Ô, Nani, peraí. Aí é uma forma de não acontecer isso. É um projeto da Érica que está tramitando. Não, mas pera um pouquinho. Caio Bortolã é um defensor das tecnologias aqui, né? Todo avanço tecnológico é comemorado efusivamente pelo Caio Bortolã, né? E eu entendo que a tecnologia... Vem a somar em alguns casos, com certeza, né? Se investiu tanto dinheiro... Pera um pouquinho. Olha onde vai o raciocínio da coisa. Se investiu tanto dinheiro em tecnologia na Câmara Municipal. Nós vamos economizar papel, então nós vamos dar notebook para cada vereador, dar impressora para cada vereador, dar não sei o quê, vamos colocar um painel eletrônico de votação na Câmara Municipal. Tecnologia, modernidade, funcionalidade, né? Tudo que a tecnologia proporciona, não é isso? Aí agora vem uma própria... Não, na hora de votar tem que ser no papel. Não, mas é só em casos de requerimento de CPI, o que a Érica está propondo. Mas não tem sentido, tem que manter do jeito que está. E não tem essa conversa. O juiz já não esmiuçou o regimento, não está lá no regimento. Que o vereador não pode votar. Mas aí então eles vão mudar o regimento. Quando o vereador assinar erroneamente o sistema digital, pode voltar atrás. Aí eles mudam o regimento. Vereador, tá bom, aí muda o regimento. Aí então. tá dentro da lei, tudo bem. Mude o regimento, mas vai ser difícil explicar isso. Quando é que eu votei errado? Não, eu acho, é chato você explicar isso, Não, né? desagradável, votei errado, Que negócio é esse de votei errado? Mas, Ivan, então, você sabe, eu conversei com vários vereadores sobre isso, até os da oposição quanto da situação. Todos eles foram meio que unânimes. E tanto é que o sistema foi melhorado. O sistema é ruim, então melhora o sistema. Mais ou menos para explicar. Tinha uma tecla. Melhora o sistema. Uma tecla que ficava em cima que falava: você quer assinar tudo que está embaixo? Sabe aquela coisa para facilitar? Sabe? Marca. Você marca. E aí, esses casos que ocorreram erros, era mais ou menos isso. Apertava um botão lá que acabava assinando tudo que estava na tela e acontecia esse tipo de problema. Aí, segundo o Valmir Caetano, que é o secretário de Negócios Jurídicos da Câmara, isso também foi corrigido. Ou seja, o sistema digital foi melhorado para que não haja esse equívoco. Então, corrige o sistema. No Senado, você lembra no Senado que teve um episódio... envolvendo, inclusive, o Toninho Malvadeza. Antônio Carlos Magalhães, falecido. Do painel? Magalhães, do painel de votação. O Luiz Estevão. Foi o Luiz Estevão que foi com ele? Acho que foi. Teve um outro senador, eu não lembro. O escândalo do painel, do Senado. Não lembro se foi o Luiz Estevão. Tinha um outro junto com ele. Mas o Malvadeza eu lembro bem, né? Porque era o nome de grande expressão da política na época, né? O Antônio Carlos Magalhães. Foram pegos votando
por outros. No painel de votação do Senado, né? A partir inclusive, tiveram que renunciar para não perderem o mandato, né? Renunciaram, foram obrigados a renunciar para não perder o mandato. E a partir daí se aprimorou o sistema, o processo para impedir que isso acontecesse. Lá é com o digital, né? Agora, me parece o sistema biométrico. Foi instalado lá o sistema biométrico para evitar esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, aqui, se nós temos um problema no painel de votação que permite que alguém vote errado por alguma circunstância, e pode acontecer, quem trabalha no computador, às vezes no notebook está lá, de repente você fala, deletei um negócio, um arquivo que eu não podia ter deletado, acontece. Perdi o arquivo. Isso acontece, né? Tá bom. Então, se isso pode acontecer aí cria uma espécie de tecla confirme. Tem certeza da sua decisão, vereador? Pense um pouquinho antes. Aí né? você tem ali uns 30 segundos para não fazer a caca. A caca, exato. Depois voltar atrás. Mas eu acho um retrocesso. Mesmo sendo só para um caso específico, eu acho um retrocesso. Eu acho que a ideia foi até interessante. Você instalou tecnologia para isso. Hoje tudo é modernidade, vamos no rumo da modernidade. O sistema tem um probleminha aqui, tem uma incongruência, alguma coisa. Corrige. Segundo a Câmara, foi corrigido, não aconteceu mais. O último, então, antecedente foi do Wagner Barbosa. Só que também não teve outro pedido de CPI, né, Ivan? Então a gente não sabe. Porque em sendo assim, seguindo. Não, eu falo isso porque, em seguindo esse raciocínio que a vereadora está seguindo, né? A gente poderia, por exemplo, voltar a fazer eleição no papel aqui no Brasil, né? Porque tem um monte de gente que questiona as urnas, não tem? As urnas eletrônicas, não tem? Toda a eleição com aquela mesma lenga-lenga. Aliás, né? O próprio presidente da República entoa isso, né, Ivan? As urnas eletrônicas permitem falar. Mas o jogo do bicho é sério, hein? O jogo do bicho é sério, mas as urnas eletrônicas... Nossa, eu tenho tanta confiança em urna eletrônica. Com base nesse princípio, nesse raciocínio de que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas, que as urnas eletrônicas não são confiáveis, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a eleição na cédula de papel? Seguindo esse raciocínio aí, né, pô? Eu acho o seguinte, já chegou aqui, já avançou tecnologicamente, já instalou o sistema lá, já custou uma nota preta, aprimora o negócio e fica, não, vamos voltar atrás. O projeto da Érica ainda não foi votado, está em tramitação. Vamos ver, então, o que os vereadores decidem. Mas o fato, Ivan, é que hoje, então, a pergunta que você fez no início, hoje o presidente da Casa, alemão da Jeová Rafá, vai, então, cumprir a sentença judicial e vai instaurar, vamos chamar a CPI do Marcelo Rossi, para que as pessoas possam entender, pela lógica, por aquilo que pela análise que o juiz fez do regimento interno, pela decisão proferida por ele com base no regimento interno da Câmara. O que tem que prevalecer? A primeira CPI. Isso. Não tem volta atrás, não tem nada de volta atrás, assinou, está assinado, certo? Mesmo que equivocado, está valendo, não é isso? Pronto. Então, qual CPI que vale? Isso está no regimento? Também está no regimento. Vale o primeiro pedido. Então, vale a primeira. Então, essa segunda que está aí vai para as cucuias. Não, Ivan, não. Não, porque olha só. Por que não? Porque o juiz, olha só, o Marcelo Rossi pediu a validade da assinatura, a criação da CPI dele e a suspensão desta que está em andamento. O juiz, ele escreve exatamente o seguinte, a dele tem que ser criada. Pelo regimento, ok. Agora, a suspensão da outra é uma decisão interna corporis. Ele fala até esse... uma decisão política. Não, mas é isso que eu quis dizer. Não está o fato de criar do Marcelo Rossi não vai automaticamente suspender. Mas o juiz... Porque a sentença não abrange Mas isso. fez bem o juiz, devolveu a decisão para os políticos. Pro plenário. Não é pro plenário. Ele é juiz, ele é judiciário, ele não vai ficar legislando agora, ele não vai ficar definindo o que acontece dentro da Câmara Municipal num outro ambiente, mas, num Ivan, outro poder. Agora, né? você acha Vocês aí que resolvem o que tem que fazer. Agora, manda a lógica que aconteceu isso. Mas, Ivan, a CPI, que já está criada, que já tem mais de mês,
Ivan, ela já começou a investigação, inclusive já tem 20 caixas de documentos que a prefeitura mandou. Então, quer dizer, como é que você suspende? Você rasga tudo que está lá? Você vê a situação que foi criada? Extingue essa, inicia a outra a partir daí. Eles aproveitam esses documentos e a partir daí começam a tomar as decisões em cima dessa documentação. Mas eu acho que o processo não vai ser tão fácil, porque agora o Marcelo Rossi vai se valorizar, ele vai falar, não, não interessa. Agora eu não quero fusão, coisa nenhuma. Por isso que eu tô... Olha, eu tô ansioso por ver o que eles vão arrumar. Eu tô ansioso por ver qual... Porque agora o juiz falou assim, agora é com vocês. Vocês pariram o Matheus, quem pariu o Matheus que o embale, não é assim? Vocês não pariram o Matheus, agora vocês resolvam o problema aí. O que o juiz fez foi isso. Vocês têm 2 CPIs, tem que prevalecer a primeira. Como é que vocês vão resolver o problema? Não sou eu que vou resolver, vocês que resolvam. Vocês pariram o Matheus, embalem o Matheus, agora vocês aí. Pela lógica, pelo raciocínio lógico, se bem que raciocínio lógico na política, exigir raciocínio lógico de político é meio que absurdo aqui no Brasil, mas enfim. Pelo raciocínio lógico, se aquela CPI está valendo a primeira, né? De acordo com o regimento interno e com a decisão vai ser criada hoje. A primeira. Isso. Se aí está de acordo com o regimento interno, tem que prevalecer a primeira, a segunda tem que ser extinta. Mas, Ivan, olha só... Uma nova composição tem que ser criada por uma nova CPI, e essa CPI poderá, em decisão lá interna da comissão, poderá fazer... O que nós fazemos com aquela documentação solicitada na outra CPI que foi extinta? Vamos aproveitar. A gente não sabe o que vai acontecer. Pela lógica. Vamos ver se no Educador a meio-dia a gente consegue extrair essa questão, né, já antecipando o que pode acontecer hoje à noite. Agora, o fato é o seguinte, na sexta-feira nós até entrevistamos o advogado Valmir Caetano, que é o secretário de Negócios Jurídicos, e ele deixou totalmente aberto. A opinião do jurídico é o seguinte, pode valer uma CPI, pode valer 2 ou pode valer uma zona, uma CPI zona, Ivan, entendeu? Ou seja, tendo essa fusão de membros de uma com membros de outra, mas ele coloca ele coloca assim, tudo cabe ao plenário. Valendo qualquer coisa. Joga pro plenário, porque é uma decisão interna corporis, então os vereadores têm que sentar, conversar e pôr para votar. Nani Camargo, o judiciário da Câmara subiu no muro, né? Deu uma subida no muro legal, né? Falou, o quê? Não, aí que tá. O juiz jogou para os políticos, para os vereadores. Aí o presidente da Câmara jogou para o jurídico. O presidente da Câmara jogou para o jurídico. O jurídico falou, não, quem pariu o Matheus, que embale. Vocês que resolvam aí. Ele falou, olha, se quiserem 2 CPIs, o jurídico da Câmara subiu no muro também. Se quiser, deu uma de PSDB. Se quiser uma CPI... Também cabe, desde que haja fusão e a proporcionalidade. Façam o que vocês quiserem. Agora, manda a lógica. Eu penso assim, né? Manda a lógica que se faça isso. Ora, se a primeira CPI deve ser instaurada. Por quê? Mas o que você acha que vai acontecer, Ivan? Sai da lógica. Se a primeira que prevalece, não tem sentido ter 2 CPIs, uma correndo paralela à outra. Não tem a menor lógica, não tem a menor sentido. Eu sempre fiz essa crítica. Extingue uma, qual que tem que ser? Tem que ser a primeira, já tá definido isso, tem que ser a primeira, não tem... Cria essa segunda. Mas essa CPI já começou a trabalhar, já pediu o documento. Tá bom, vamos continuar a partir daqui, então. A primeira CPI pega todo o material da segunda e continua a partir daqui. Mas a CPI do Rossi é só governo Botion. A CPI da situação pega dos últimos 10 anos. Então, o objeto da CPI tem uma diferença. Aí é que está. A primeira CPI é que está valendo. Não foi isso que a Justiça falou? Com base no regimento interno. Que está valendo qual? A primeira CPI. Então, vai investigar o governo Mário Botion. Na verdade... mas nós pedimos material... Não é especificado só o Mário, Nós pedimos material dos outros poderes, dos outros governos. Pedimos material, veio o material dos outros governos. Tá bom. Pode até considerar, pode ser... Bom, tá definido, né? Que o objetivo é esse, né? Você não pode fugir do objetivo. Se o objetivo isso que o governo Mário Botion... Porque senão pode dar nulidade. Vamos pegar o material daqui do Mário Botion para cá e o resto do material se ignora. Lógica, você tem que seguir o sentido lógico da coisa. A não ser que você invente. E inventar, alguém vai na justiça e pronto, né? Mela tudo de novo. Na verdade, Ivan, só para resumir, é nítido, né? O regimento da Câmara, ele só serve dependendo do presidente que está lá, dependendo do jurídico, porque... Tudo que está no regimento pode ser mudado. É o mau uso da política. Eu lembro, é o mau uso da política. Eu lembro
um caso aqui que tem uma certa semelhança. O Tigrão. Tigrão foi certa vez, pegou o carro da Câmara, pediu o carro, formalmente, né? Solicitou o carro da Câmara para fazer uma viagem para um evento político. Vou representar a cidade de Limeira num evento político aqui no interior do estado de São Paulo. E o Tigrão foi num evento do PMDB. Sim. Um evento partidário. Não era uma visita ao Palácio dos Bandeirantes, não era... Uma ida a Brasília, né? Para tratar de assuntos de Limeira. Era para tratar de assuntos partidários referentes ao partido dele, que era o PMDB. Aliás, era com a participação do Baleia Rossi, que hoje é deputado federal. Pelo MDB, né? Pelo MDB, de Ribeirão Preto. Mas era um ambiente partidário, político-partidário. Dizia respeito apenas e tão somente ao partido político PMDB. Não era um evento de interesse da coletividade limeirense. Era um interesse era um evento de interesse exclusivo do vereador, do seu interesse político-partidário. Então ele não poderia usar o carro? Não pode. Isso não pode, está lá no texto. É muito claro, né, Ivan? Está no texto do regimento, não pode fazer isso. Ele poderia ir lá representar a cidade de Limeira num evento político de interesse geral, de interesse da população, jamais de interesse exclusivo dele partidário. Dava cassação. O presidente da comissão de ética era o Ju Negão. O Ju Negão interpretou o texto do regimento interno de acordo com como ele quis interpretar. Pois é, Ivan. Não tem problema nenhum. É porque ele foi lá entregar não sei o quê, um documento lá para o político, e aproveitou aquele evento para entregar um... Quer dizer, ele interpretou da maneira dele e deixou a coisa correr, passar. O caso da paródia. Se alguém tivesse entrado na justiça, tinha dado caca ali. Pois é. Mas ninguém entrou. O caso da paródia envolvendo Marco Xavier e Cleiton Silva. Eles foram para a corregedoria, né? Responderam ali, mas acabaram tomando só uma advertência. Teve gente que entendia que cabia cassação, porque teve falta de decoro. Então, é uma linha tênue, né, Ivan? Porque realmente o regimento ele é omisso em muitas partes. Então, mas a falta de decoro, aí entra uma diferença. A falta de decoro é subjetiva. A falta de decoro é subjetiva. Você pegar o carro e ir num evento partidário não é subjetivo. A não ser que o ato esteja descrito, né, na letra da lei, no caso do regimento interno. Aí sim, mas de maneira geral... essa coisa do decoro é subjetiva. Ali não, ali é muito claro. No caso do Tigrão... Você usou a máquina pública para fins pessoais. Exatamente. É isso. Exatamente. Para interesses políticos partidários e não para o interesse da coletividade. Ali era muito claro. E quem fez a interpretação de acordo com o bem ele entendeu foi o presidente da Comissão de Ética. Que era o Ju Negão, que hoje, por sinal, é comissionado do prefeito Mário Botion. Não. E é o Ju Negão que faz essa ponte, né, entre Prefeitura e Câmara. Toda segunda-feira o Ju Negão está presente nas sessões. É ele quem leva os projetos para serem protocolados do governo, enfim. Bom, vamos acompanhar, Ivan. Vamos ver o que sai. Vamos ver como é que eles vão... Desta laranja espremida hoje. Vamos ver como é que eles vão... se portar. Essa caneta roxa... Essa é minha. É sua, lilás, é sua. Uma caneta lilás, bem feminina mesmo. O 12h e 25 minutinhos, deixa eu falar aqui da Elétrica Maio, porque a Elétrica Maio, como todos sabem, é um dos patrocinadores aqui do nosso colóquio, a Elétrica Maio, onde você encontra tudo, mas tudo mesmo, viu? Em material elétrico, residencial e industrial. A Elétrica Maio trabalha com as melhores marcas do mercado, WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Ourolux e tantas outras. E na Elétrica Maio tem uma super promoção Tramontina. Tramontina é uma marca que eu nem preciso ficar explicando aqui, a marca Tramontina, ela é reconhecida por todos por reunir qualidade e bom gosto. E na Elétrica Maio tem lâmpadas, tem refletores, plafons, tubos, luminárias, tudo em LED, com design moderno e LED de grande intensidade, viu? Proporcionando a você o quê? Redução na sua conta de energia elétrica. Você vai fazer muito mais economia com as lâmpadas LED Tramontina. E iluminação de grande intensidade. Então, preste atenção nesta promoção para preços à vista da Elétrica Maio. A lâmpada LED Tramontina tubular, 10 watts. Amarela ou branca, por apenas R$ 18,00. Lâmpada LED Tramontina tubular, 20 watts,
amarela ou branca por apenas R$ 25,00. Lâmpada LED Tramontina Bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 11,90. Passe lá pela Elétrica Maio você também, viu? Passe por lá, peça um orçamento para o pessoal da Elétrica Maio que vai te atender muito bem, viu? Na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, no Jardim São Paulo, esquina com a Fabrício Vanpré. WhatsApp 988611964. O telefone 3441-4453. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, esquina com Fabrício Vanpré. WhatsApp 988611964, 3441-4453. O telefone da Elétrica Maio. Passe por lá você também. Nani Camargo, deu uma grande repercussão a entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Rádio Bandeirantes ontem. Foi notícia, né, de todos os jornais no dia de hoje. Hoje pela manhã, na Educadora de Manhã, a gente trazia as notícias do jornal o Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, como a gente faz todos os dias. E todos eles falavam alguma coisa a respeito da entrevista de Jair Bolsonaro à Rádio Bandeirantes. Mas principal, alguma coisa, aquele jornal, tá? Mas todos eles traziam a mesma coisa, que era a fala do Jair Bolsonaro sobre o Moro. Sim. Do compromisso que o Jair Bolsonaro tinha com o Moro, que era de trazê-lo para o governo e depois indicá-lo para o STF. Ele usou esse termo, eu tenho um compromisso com ele. Né? Então, agora, eu já li que o Moro desmentiu isso, né? Então, isso implica no quê? Isso implica que os dois conversaram. Olha, é uma coisa absolutamente legítima a pessoa ter objetivos pessoais. Né? É absolutamente legítimo. Eu estou na política, mas eu tenho metas, eu tenho objetivos pessoais. Eu estou na política, eu entrei na política como vereador, mas eu quero ser, no mínimo, governador do Estado. Pelo menos isso eu quero ser, né? Então eu entrei na política e tenho essa meta. Ora, então eu vou andando pela política, percorrendo os caminhos políticos, fazendo alianças políticas, não é? E, ao mesmo tempo, eu vou cuidando dos interesses coletivos, dos interesses do meu partido político, né? Dos interesses das pessoas que eu represento, e, ao mesmo tempo, eu aproveito para combinar os meus interesses, combinar isso com os meus interesses. Olha, o meu interesse final é ser governador. Então, eu posso fazer uma aliança com alguém hoje, para indicar alguém para um cargo. Olha, eu te apoio hoje para tal cargo, mas só que lá na frente eu vou sair candidato a governador e eu preciso do seu apoio. Isso acontece. Então tá bom. Isso acontece. Não, é legítimo. Não tem problema nenhum você estabelecer alianças e apoios nesse sentido, visando cargos, visando lá na frente. Não tem problema nenhum. Acontece que a situação do Sérgio Moro é uma situação diferente, porque o Sérgio Moro não vem de uma caminhada política. Ele é juiz, né, Ivan? Né? Um concursado, ele não vem um técnico. Ele saiu de uma situação para entrar em outra, e aí o Bolsonaro falou em compromisso. E aí ficou um negócio meio assim, mas que raio de compromisso. Ficou chato, Ivan. O que será que eles conversaram, né? E agora tem aqui um desmentido, ó. Desmentido? Não sei se é um desmentido. Espera um pouquinho, deixa eu ver direitinho. Não, é sim, um desmentido, olha lá. É a manchete. É o Moro. Não Moro. Estabeleci nenhuma condição para assumir ministério, diz Moro. Mas eu acho que agora é tarde, agora o estrago já está feito. Ô, Ivan, o Bolsonaro, eu acho que isso aí é aquela coisa do marinheiro de primeira viagem, né? Ele chega lá, pega uma entrevista e fala. Depois ele mede as consequências, né? Então vamos imaginar que essa conversa tenha havido. Ivan, pega muito mal, porque justamente o Moro, você imagina... O Moro é um cargo extremamente técnico, veio aí com essa bagagem, né, de acabar com os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, quis o COAF para ele, perdeu por conta de uma questão política. Não pega bem para um juiz do porte do Moro ter combinado isso com o presidente da República. Né? Não, mas e pior... Porque ele não, como você bem citou, porque ele não vem de cargos eletivos, ele não é um político de carteirinha. Ele saiu de um poder para outro. Exatamente. Né? Então fica parecendo aquela coisa utilitarista. Como assim compromisso? Nós combinamos, nós nos como compromissamos. Assim? Nós conversamos assim? O quê? Você sai do judiciário e vem para a política, que acordo que é esse? Aí o Moro agora deu essa declaração. Não, o acordo é para ser... Eu quero ser ministro do STF, mas a troco de quê?
poder por poder? Né? Não, porque eu acho que todo sonho, o sonho de todo juiz é isso. A troco do que o Bolsonaro ia fazer isso para ele? Por que o Bolsonaro ia perder, já que ele é tratado como super-ministro, né? Ele, o Paulo Guedes, o estrago tá o feito. Lorenzoni, o estrago tá feito. O estrago tá feito. O Moro deu Agora essa declaração, mas assim, o efeito não vai ser minimizado, né? E o estrago tá feito no âmbito político, porque agora fica essa conversa meio... Não, né? fica parecendo Ficou que o tudo- Moro só ficou tudo aceitou o esquisito. cargo para ter essa escada. E a troco do quê? Ivan, a Não é? troco do quê? Então vamos quê? imaginar a questão pura. Ué, ele é desembargador de instância federal, né? Você imagina o que ele teria que galgar para chegar à alta Suprema Corte. Então, fica parecendo que o Moro, essa coisa assim, eu só aceitei porque eu quero chegar lá. Ficou muito ruim para a imagem do Moro. O presidente da República expôs um dos seus principais ministros. A partir daí, as pessoas podem pensar o que bem quiserem, né? Estabelecemos um compromisso, que compromisso foi esse que conversa com eles, a troco do quê? Eu quero chegar lá, tá bom, você quer chegar lá, tá bom. Eu te dou essa condição, mas a troco do quê? Porque acabei de falar aqui. É legítimo na política... Poder? É legítimo... eu não sei, vai saber. Quem tem que responder isso é o Moro, né? É legítimo na política eu negociar apoios. Eu negocio o apoio com outro candidato aqui, certo? Faço uma aliança com um partido político de um outro candidato forte. Olha, eu peço o seu apoio. Eu vou sair candidato a prefeito da cidade de São Paulo, você me apoia. Mas isso é normal. Tá bom? No meio político é normal. E você me apoia, candidato a prefeito da cidade de São Paulo, apoia. E lá na frente você quer sair candidato a governador, eu te apoio. Foi o que aconteceu com o João Dória, né? Acontece toda hora, a todo momento na normal. política, e é um negócio absolutamente legítimo. Agora, o cara sai do judiciário, vem Não pega para a bem. política, estabelece-se uma conversa, uma coisa, eu quero chegar lá, tá bom, mas a política toma lá da cá. Se eu estou falando, é apoio, eu te apoio, o que você me dá? Aí eu te apoio lá para aquilo. Eu quero ser candidato a governador. Não, governador eu não te apoio, mas porque eu já tenho um compromisso com o outro. Mas senador eu te apoio. Então tá bom. Então, você entendeu? Eu negocio o apoio. Eu te apoio a isso, você me apoia aquilo. Beleza. Tá legítimo no mundo político, isso é absolutamente normal. Em níveis municipais, e é né, legítimo. Ivan? Não é ilegal e não é legal, imoral. Não é legal. E não é imoral. É absolutamente. Agora, o cara sai do judiciário. Olha, eu vou para aí se você me der isso. Eu quero ser indicado para o cargo de ministro do STF. Tá bom, beleza. Mas o que você me dá? E aí complicou. Né? Eu te dou o cargo de ministro... O que fica parecendo? Eu te dou o cargo de ministro do STF. E você me dá o quê? Quando chegar aquele processinho salgado lá no STF, você vai votar como? É mais ou menos isso? Ficou muito mal. Ficou muito mal. E complicou a vida do Moro de um jeito, porque agora o Moro precisa ter o nome referendado pelo Senado. Depois de uma sabatina. Serão três não é nomes. automática a indicação, Não, o presidente indica, será indicado uma lista, né? Se eu não me engano. Isso. Se eu não me engano, é uma lista tríplice, não é isso? Que vai passar por uma sabatina no Senado. O Senado pode homologar ou não. Sim. Né? O Senado pode homologar ou não. E daí o Moro fica refém dos senadores, porque agora já sabemos que o Moro quer o STF e vai ser indicado pelo presidente para o STF. Então, agora ele depende dos senadores para ter o nome dele aprovado lá. Aí ele vai ter uma romaria de senadores indo para o gabinete dele, agora batendo na porta dele. Pois é. Mas os senadores vão lá, então o senhor é candidato? Ô, ministro, eu estou precisando disso. Ô Ivan, e olha só. Eu estou precisando disso, ministro. Como é que o senhor pode me ajudar? Exato. Mostra uma Olha relação a situação promíscua. que colocou o cara. Ô Ivan, talvez a opinião pública caia de pau, mas quando o Moro foi anunciado como ministro, né, um super-ministro do Bolsonaro, eu já tive restrições. Eu me lembro que aqui mesmo, nesse espaço, eu opinei. Falei, gente, deixa o Moro lá fazendo o trabalho dele, ele é juiz. Eu acho que não tinha que confundir alhos com bugalhos, mas tudo bem, é um nome que a opinião pública gosta. O Bolsonaro jogou muito bem. O Moro pode dizer que não. Eu acho que é um juiz muito bom. O Moro pode dizer que não, mas o objetivo dele era o STF. Não, agora ficou tudo muito claro. É isso que eu quero dizer. O objetivo, a passagem o dele presidente da República expôs o que ele queria. Era o trampolim. Ele deu uma declaração outro dia, perguntaram para ele falou assim, ir para o STF seria como ganhar na loteria. Exatamente, Ele falou isso. Quer dizer, o sonho dele era esse.
Acho que deve ser o sonho de qualquer juiz, não é, Ivan? Sim, de qualquer juiz, exatamente. Né? Imagina. Qualquer magistrado. Então, ele é juiz de primeira instância, daí ele vira desembargador, daí ele vai para o Superior Tribunal, vai para a Justiça Federal. Blá, blá. Qual é o sonho de todo cara que entra na política como vereador? Entrou na política como vereador. O primeiro cargo, a porta de entrada é vereador, não é isso? Ele quer ser prefeito. O que você quer ser? Prefeito. E depois de prefeito? Quero ser governador. Depois de governador, quero ser presidente da República. Exato, né? É que daí são sonhos, alguns um tanto inatingíveis. Mas no caso do Moro, como se envolve uma indicação... Inatingível é o cargo de ministro do STF para a imensa maioria dos magistrados. Pois é. Porque você tem que passar você tem que ter apoio político. Ô, Ivan, e será que o Moro também, aí dá pra gente ir mais longe, ou será que ele quer ser o presidente da República? Sei lá, depois de 2... Tô pensando assim, Bolsonaro vai querer sua reeleição, né? Acredito. E aí, porque daí tem essa coisa da sucessão também. O nome do Moro chegou a ser levado nas pesquisas eleitorais no ano passado como um nome para a presidência da República. Eu não sei, eu creio que não. O foco é mais o STF, Eu acho né? que o sonho dele é ser ministro do STF. Eu acho que ele não tem ambição política, não. Usando uma palavra que você já citou hoje, a caca foi feita pelo próprio presidente. O Moro vai desmentir, mas isso aí ele vai passar o mandato dele inteiro, né, respondendo. Que eu me lembro, assim, o único que saiu do STF e teve alguma pretensão política foi o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, exato. Mas acabou desistindo, né? Sim, Quando chegou na hora de botar o nominho dele lá... ele falou, não, deixa eu ficar na minha, porque eu tô sossegado aqui. Eu, entrar, né, botar a mão nessa cumbuca, aí caiu fora, né? Caiu fora. O que foi, o que eu não sei, foi muito ruim. Eu acho que ele devia ter participado da campanha. Mas eu acho que ele deve ter feito pesquisa, né, Ivan? Como o nome dele nunca deslanchou, porque também tem essa, vou entrar para perder. Então, as pesquisas hoje indicam... Mas ele tinha um apoio de uma parcela da... Como é o caso do Moro. É porque ele pegou a história do mensalão. O Moro pegou a Lava Jato. Tem um apoio de uma parcela da população enorme. Imensa, não é isso? Enorme. O Joaquim Barbosa pelo mensalão também. A época tinha também. Também. Era um nome que dava briga na campanha política. Dava briga. Eu não sei porque que ele... Não sei se o ambiente, né, sei lá, ou talvez esses acordos que são feitos aí, talvez ele não lhe agradaram os acordos, né? Ô, Ivan, e teve 2 pontos interessantes na entrevista. Esse do Moro, como você bem citou, manchete de todos os jornais, e o Bolsonaro também falou sobre uma reserva ambiental no Rio de Janeiro e chamou os ambientalistas de xiitas, dizendo que vai desapropriar uma área lá. Essa é uma visão dele. Né? Para fomentar o turismo. Ele tem essa e já comprou uma briga aí com ambientalistas. Ele falou: são xiitas, a gente não pode desenvolver a área porque os xiitas não deixam. Mas briga com ambientalista ele está tendo desde antes do sempre, governo. Desde antes do governo. Né? Então foram esses 2 pontos, né? Falando da entrevista à Rádio eu acho que o grande... Mas o do Moro, com certeza. O grande buchicho... É o Moro, né? Foi essa história do Moro que, nossa, deu uma queimada. Imagina, como é que... Deu uma queimada no filme do Moro, como é que eles se conversam depois? Será que o Moro chega e fala: ô, presidente, pelo amor de Deus, ô, presidente, olha o que o senhor fez. Será que rola esse tipo de conversa, assim, Ivan, as portas fechadas, sem celulares gravando, sabe? O Moro fala: o senhor não pode falar um troço desse. Rola, né? E será que o Bolsonaro tem noção do que ele falou? Ou ele acha que é normal essa... Não é? Porque se ele fala numa entrevista à Rádio Bandeirantes, onde todo mundo iria repercutir, ele sabe, né, Ivan, que aquilo que ele fala, a repercussão que tem, né? Enfim. Essas coisas acontecem. De repente, as pessoas... Mas você não pode falar do Bolsonaro. Saiu, foi uma coisa que saiu. Ele falou sobre isso, Ivan. Sim. Não foi uma escapada. Falou sem pensar, certamente. Sem pensar, mas ele... pensasse numa... Mas essas coisas acontecem. Nesse final de semana aconteceu, na Rede Globo de televisão, uma situação lamentável do ponto de vista do politicamente correto, né? A Rede Globo de televisão transmitindo o jogo Vasco e Santos e Vasco. O Santos venceu por 3-0, Campeonato Brasileiro da Série A, e o goleiro Sidão, do Vasco, foi muito mal em 2 ou 3 intervenções. O primeiro gol do Santos, inclusive, só saiu porque ele saiu jogando errado. E ele foi, em outros lances também, ele acabou saindo muito mal. Ele fez uma péssima apresentação, um jogo ruim, o que todo jogador de futebol está sujeito, né? Todos nós temos dias ruins na vida, não é isso? Todos nós. Olha a imagem o jogador aí. de futebol também tem dia ruim. Era um dia ruim do Sidão, ele foi muito mal no jogo. E a galera, a Rede Globo tem lá
uma votação para escolher o craque do jogo, que é uma votação feita pela internet, qualquer internauta pode participar. E a Rede Globo estava fazendo essa enquete pela internet. Quem é o craque do jogo? E a galera, para zoar, e torcida de futebol é isso mesmo. É isso mesmo. Torcida de futebol é zoação mesmo. A galera, para zoar, apontou com 90% o Sidão como craque do jogo. Pô, maior zoação, né, meu? E a Globo comeu uma mosca, meu. O que a Globo devia ter feito? Falar, não, gente, isso aqui é uma zoação de torcida. De tão ruim que ele foi, o elegeram Gente, como melhor. Tá na cara, o cara foi péssimo. Como assim craque do jogo? Tá nítido, claro, transparente, né? Cristalino, que foi uma zoação da torcida, pô. Pois não fizeram a repórter entregar o troféu pra ele? O que a Globo tinha que ter feito? A cara dela. A cara dele gente. e a cara dela. Né? Mas quem que não teve essa perspicácia? Será que foi um deslize? Não, Você acha que na hora do ao vivo a ali? responsabilidade... Toda transmissão como essa tem um diretor, tem uma pessoa responsável, que é um diretor. Que não tá ao vivo lá, ele tá nos bastidores tá lá, cuidando tá de... lá nos estúdios, né, na área técnica, acompanhando a transmissão lá, naquele monte de tela lá, tal, decidindo que imagem que vai pro ar, que imagem que não vai, qual que faz replay, qual que não faz. É o diretor que comanda toda aquela transmissão. Poxa, ali o cara tinha que falar, gente... isso aí foi uma zoação da torcida. Não vai entregar o troféu pro cara que vai pegar mal, né? Coitado do cara. O cara já foi mal pra burro. A torcida faz uma zoação com ele. Nós vamos comprar a zoação da torcida? Né? Não vamos entregar. Tá nítido, tá claro que não é... Que não se votou no craque do jogo, se fez uma ironia, né? Então nós não vamos entregar o troféu. E foram entregar, olha lá. E pagaram um mico. Aí a Rede Globo depois teve que emitir nota, né? Dizendo, olha, a gente lamenta, foi um erro. Mas aí o estrago já estava feito. É o caso do A Globo já não está bem junto à opinião pública, né? É o caso do Bolsonaro com o Moro. Depois do estrago feito, agora você pode falar o que você quiser. O estrago já está feito. Já espalhou a caca. A Globo agora está emitindo nota, está pedindo desculpa, está pedindo perdão. Agora o estrago já está feito, Globo. Agora não adianta mais. E ainda, agora eu tô me sensibilizando com a repórter que teve que passar por isso, porque mandaram ela fazer, não foi culpa dela, não, gente. Ela foi então, toda constrangida. Toda né? constrangida, olha só, essa imagem, olha a carinha dela, né? Ó, eu tô te entregando, mas você foi ruim pra caramba, né? viu? Mil perdões, né? Ai, Ivan Schutzer. Que furada, viu? Açougue do Marquinho tem carnes frescas e desossadas diariamente. Hoje, segunda-feira. Hoje. Segundona. Vá lá no Açougue do Marquinho. Vá lá pra você ver. Hoje, lá no Açougue do Marquinho, tem carne fresquinha, todos os dias, viu? O primeiro açougue de Limeira a obter o SIM, o selo de inspeção municipal. Por isso que o Açougue do Marquinho tem reconhecidamente essa garantia de qualidade e boa procedência dos seus produtos. Passando por lá, pelo Açougue do Marquinho, experimente as linguiças artesanais que só o Açougue do Marquinho tem, de rúcula, queijo, azeitona, a linguiça caipira. E tem a apimentada também, viu? Vai ficar em casa com a família hoje à noite? Hoje é segundona, vai ficar em casa com a família, né? Leve para casa os hambúrgueres de picanha e de costela que tem lá no Açougue do Marquinho. A família toda vai adorar, viu? No Açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias, tem a famosa costela de ripa, a costela inteira, para fazer aquele churrasco tradicional gaúcho de fogo de chão, tem carne de carneiro, para você que gosta de carne de carneiro, tem o contrafilé Angus, que é de comer rezando, viu? E aos domingos o almoço completo da sua família está lá no Açougue do Marquinho. Frango assado recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese e farofa caseira também. O Açougue do Marquinho é assim, viu? Você pode ir lá no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio da Andréa 700, 100 metros para baixo da APAI. Ou então, nem saia do conforto do seu lar. Passe a mão no celular e é só ligar 3453-5262. Faça a sua encomenda lá no Açougue do Marquinho. 3453-5262. Tem o WhatsApp também, viu? Para você fazer encomenda. 98151-5085. 98151-5085. Açougue do Marquinho. Bom, com essas e outras e mais aquelas, rapaz do céu, a internet é imperdoável, né?
que nossos amigos estão comentando? Com essas Ivan? e mais aquelas, eu vou embora para casa. E hoje não teve briga, tá? Porque quando tem não colóquio tem. comigo com o Ivan, não tem briga. Agora, a internet não perdoa. Né? Olha o que fizeram com o Sidão e com a Rede Globo. A internet não Dá pra perdoa. mostrar? Deixa eu ver. Agora, caiu na rede, cara, Manda a foto pro Gustavo. uma aí. selfie do Zuim, lá de Iracemápolis. O Zuim de Iracemápolis fez uma selfie na frente do espelho. Ele foi na frente do espelho e resolveu fazer uma selfie. O Zuim estava de cuecão quando fez a selfie. Deus, então você não vai colocar Olha isso. que coisa horrorosa. Dá uma olhada, Nani Camargo, que Tá coisa viralizando. horrorosa. Não vamos colocar a foto, né? Zuim, você caiu nas redes sociais, Zuim, você tá perdido, cara. De cuecão nas... Que coisa feia, cara do céu. Que coisa mais feia do mundo. De cuecão nas redes sociais. Brincadeira. Abraço ao Zuim, que é um ouvinte nosso de todos os dias. Ô, Nani, um bom dia para você. Você também, Ivan, foi um prazer. abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, gente. Continue ligado aqui na Educadora Meio-Dia no ar, com a Nani Camargo, com a Renata Reis e com toda a equipe de jornalismo da Educadora. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, Educadora.